cruz eu vou, sem sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Eu mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical. Saúdo a todos que estão conosco, nos ouvindo nesse momento, na graça, na paz, no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos dar início orando a Deus, preparando
os nossos corações para a leitura do texto bíblico e também para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Que o Senhor possa falar poderosamente conosco mais uma vez nessa manhã. Vamos orar? Ó Deus, nós nos curvamos agora mais uma vez na Tua presença, compreendendo, ó Deus, a importância de no dia do Senhor estarmos voltados para o estudo da Tua Palavra, que é a Tua voz sobre as nossas vidas, para o entendimento que precisamos através do Teu Espírito para compreender as coisas espirituais. Nós que já fomos regenerados, mas ainda lutamos com a carnalidade, com a queda da raça humana. Então necessitamos muito do Teu cuidado, do Teu auxílio, da iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós pedimos humildemente nessa manhã que o Senhor então seja propício a nós, derrame sobre nós da Tua graça, do entendimento, enquanto são renovadas as misericórdias sobre as nossas vidas, o que nos dá também acesso ao Teu trono de graça, para podermos com intrepidez então ler o Teu livro santo e estudar e nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor. Colocamos as nossas famílias, a nossa igreja, os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão enfermos, hospitalizados, necessitados, ó Deus, do acompanhamento do Senhor na vida deles nesse momento. Nós rogamos por estes, aqueles que estão lutando nesses dias ainda de pandemia para regularizar a sua vida, o seu trabalho. Esteja à frente, ó Deus, preparando tudo. A palavra nos diz que o Senhor está olhando e nos socorrendo desde antemanhã. E nós confiamos nas Tuas promessas, nas Tuas palavras, e queremos agora estar alegres, felizes, satisfeitos por termos a oportunidade de estudarmos, mesmo que por meio de mídias eletrônicas, mas de alguma forma estamos juntos nesse momento, espiritualmente falando, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. É o nosso texto base, a carta toda. Hoje, capítulo 3, ainda nos versículos 17 a 21. Semana passada nós falamos um pouco sobre os versículos 17 e 18, e agora nós vamos tentar fechar aí até o versículo 21. Lembrando que nós estamos tratando da cidadania celestial, Paulo confrontando aqueles novos crentes que habitavam na cidade de Filipos, uma colônia romana do exército romano, ou de ex-combatentes do exército romano, que ganhavam muitos benefícios ali por terem defendido Roma e desfrutavam de privilégios, mas dentre esses privilégios também havia um dos que confrontava a fé do novo cristão, que era a adoração, a veneração a um novo Deus, declarado o imperador romano. Isso confrontava, e Paulo está trabalhando isso, a cidadania celestial acima da cidadania terrena. Enquanto as leis, enquanto as normas da cidadania terrena não ofendem a cidadania celestial ou a palavra de Deus, nós devemos ouvi-la, sim, e respeitar as autoridades, porque elas todas estão aí investidas de poder pela permissividade de Deus, porque Deus quis assim. Mas a partir do momento que a Bíblia é confrontada e depreciada, e eu sou obrigado a não dar, por exemplo, no caso dos filipenses, não dar total adoração ao único Deus, então eu tenho que permanecer fiel ao meu Deus. Paulo tem disso, e chega agora no capítulo 3,
depois de preparar a igreja, depois de dar exemplos, né, de Timóteo, de Epafrodito, do próprio Jesus como inspiração, depois de ir tratando da igreja, da unidade dela, vimos tudo isso, capítulos 1 e 2. No capítulo 3 ele mostra o exemplo dele, Paulo, como ele vivia, e diz que de nada serviu, como ele estava vivendo no presente. E nós falamos, ou começamos semana passada, a ver o que Paulo projetava ou vislumbrava já para o futuro. E eu coloco esse slide só para nós relembrarmos algumas coisas básicas, né? Que o capítulo 3, dos versos 2 a 11, fala do futuro. Paulo, os versos 12 a 16, Paulo fala do presente, está aí, prossigo, né? Versículo 14, eu prossigo, eu estou no presente prosseguindo, avançando, no versículo 13. Mas dos versos 2 a 11 fala do passado, ele está considerando. Versículo 7, considerei. Versículo 8, considera. Então Paulo considera que perdeu tudo, está olhando para trás, não para se deliciar na vida regalada que ele tinha, de sucesso, de fama, de religiosidade, para dizer isso tudo aí era refúgio. Agora eu vivo o presente, agora eu avanço, eu prossigo. Então no versículo 17 para frente até o 21 ele começa a olhar para o futuro e desejar que a igreja então olhe para frente e vislumbre já o que é esperado para ela pelas promessas de Deus, tá bom? E nós vemos principalmente no versículo 20, quando Paulo diz que nós somos cidadãos da pátria celestial. Então nós temos que olhar para essa pátria que vai transformar, versículo 21, o nosso corpo de humilhação em corpo de glória. E isso vai ser no futuro, tá? Lembrando, é claro, que Paulo está tratando aqui da batalha que os filipenses deveriam travar, não primeiramente contra a lei romana em si, ou o imperador em si, mas a batalha interna do nosso coração, que nos faz pensar e viver verdadeiramente a cidadania celestial. Por isso eu coloco como a batalha do cidadão celestial, batalha que começa primeiro em si mesmo, em dominar o seu corpo, em se permitir em algumas circunstâncias, em alguns momentos, sofrer e padecer por Cristo, como Paulo propõe no capítulo 1, versículo 29, tá? Se for preciso, até padecer por Cristo para viver a cidadania celestial. E no último domingo nós começamos tratando dos versículos 17 e 18, dizendo que há na verdade um só caminho. Mas Paulo diz, olha, ou você está no caminho certo ou no caminho errado, dizendo que ou vocês vão ser imitadores nossos, porque nós somos de Cristo, ou vocês vão andar entre aqueles que já estão conosco, mas estão trazendo um novo evangelho, um evangelho que deprecia a cruz, os inimigos da cruz de Cristo. E eu me lembro então de ter dito aos irmãos essa questão, tá? Versículos 17 e 18 principalmente: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Esse é o caminho. Mas infelizmente muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, são eles próprios, eles querem glória para eles, mas a glória deles na verdade está na sua infâmia. Não tem fama nenhuma, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Então nós tratamos aqui sobre a eleição incondicional, que é aquela que me dá certeza que eu fui eleito, predestinado, não por obras. Eu não preciso fazer nada, eu não ando tentando fazer alguma coisa para mostrar a Deus que eu tenho condição de ser salvo por Ele. Isso é achar que o meu Deus sou eu mesmo, que eu tenho condição de me salvar, e que eu provo para Deus que eu mereço a salvação. Então essa é a predestinação por obras, né? A eleição por obras. Nós cremos como a Bíblia nos declara, e eu trouxe muitos textos bíblicos aqui. Se você não assistiu, vá à gravação, você vai ver tantos textos bíblicos que mostram que a nossa eleição é incondicional, é exclusivamente pela graça. E
aqueles que andavam no meio dos filipenses eram aqueles que diziam que os ritos cerimoniais deviam ser cumpridos ainda, porque senão a pessoa perdia ou nem tinha a salvação, como por exemplo a circuncisão, tá? Na carne. E Paulo vai tratar que a circuncisão tem que ser aquela que é feita no coração, não segundo a carne, né? E nós consideramos na aula passada ainda, só dando uma retomada, né? Uma lembrança, uma recapitulação do que nós vimos. Nós consideramos que precisamos definir o nosso padrão, o que realmente nós cremos. E consideramos o seguinte: não eram religiões estranhas, tá? Mas pessoas estavam no meio deles há muito tempo. Está aí no versículo 18. Paulo diz que repetidas vezes tem dito que alguns andam entre nós. São pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas pregando um evangelho diferente daquele pregado por Paulo, que prega exatamente a Cristo, morto e ressurreto, a graça. Então, isso me traz a ideia de que tem pessoas dentro das igrejas evangélicas e até denominações evangélicas pregando um evangelho que não é o verdadeiro. Letra B: nem todos, consequentemente, nem todos os que estão no meio do povo de Deus são o povo de Deus. A parábola do joio nos faz lembrar disso. É muito parecido, parece muito com a doutrina bíblica correta, mas é um pouquinho diferente, não é totalmente diferente. Não tem como ser um pouquinho diferente. Se já é diferente, é completamente distante do que tem que ser. Então não dá para discutir com doutrina bíblica, tá? Não dá. E C, o destino. E aí é muito pesado. Eu lembro que eu terminei a aula dizendo isso, e é pesado, mas a Bíblia de vez em quando é pesada mesmo, porque ela trata com pecadores, ela trata com pessoas que num primeiro momento deixaram a Deus, entraram num estado de desgraça. Então precisa tratar desse pecador que ainda acha, enquanto não veio a regeneração sobre ele, que tem alguma coisa boa nele, que ele pode alguma coisa. Então a Bíblia tem que ser dura mesmo para tratar do coração, até daqueles que já são regenerados e acham que por algum mérito próprio, tá? Então o destino é diferente para pessoas que estão juntas, ou seja, no mesmo ambiente, no mesmo tempo, na mesma igreja, dentro da mesma denominação. Se o sacrifício de Jesus não for suficiente, há outro Deus. E o texto nos diz no versículo 19 que o destino destes que pregam, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, o destino desses que estão dentro da igreja, mas pregam um outro evangelho, que vai além da graça, da eleição incondicional, que vai além disso. Veja, palavras bíblicas, não são minhas. O destino deles é a perdição, não é a salvação, é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória está na sua infâmia. Então, faz um contraponto com aqueles que são cidadãos celestiais, versículo 20. Então, desculpe a franqueza, eu tenho pessoas próximas a mim também que creem que Cristo, Jesus, meramente abriu um caminho da salvação, mas agora cada um toma a sua decisão, porque depende do que ela vai fazer ou não para ser salva. Então, com muito carinho, de forma bem sensível, estou dizendo isso, delicada, mas eu preciso dizer: se você ainda não foi alcançado pelo Evangelho da Graça, o caminho é perdição. O caminho é perdição. Mas quem sabe hoje é o teu dia de salvação. Quem sabe hoje Deus vai falar ao teu coração e confirmar que não dependeu de você ser bonzinho ou não, de fazer isso pela graça, tá? Tomara Deus fale ao seu coração. Esse foi o 3.1. Pensando no futuro, estou nos versículos 17 a 21. Além de definir o padrão que eu vou seguir, eu tenho que então viver a verdadeira espiritualidade. Então, mais uma vez, dependendo do caminho que eu sigo, se eu sigo o caminho do versículo 17, irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, ou seja, salvação pela graça. Todos estavam mortos,
e não dependeu de mim nem de você, dependeu da escolha, da eleição de Deus, que não é por mérito, não é por obras. Qualquer coisa, releia Romanos 9. Ou você tem esse caminho, ou você tem o caminho de achar que depende de você. Então, nós vamos ver que essas pessoas que pensam por caminhos opostos também vivem espiritualidade opostas. Se é que eu posso dizer assim, porque na verdade só um vai viver ou buscar espiritualidade, o outro vai buscar egocentricidade. Deixa eu tentar te explicar. Um dos adjetivos mais indevidamente usados para definir no meio cristão, no meio evangélico, é o ser espiritual. Esse é um dos adjetivos que são mais indevidamente usados, mais distorcidos no seu conceito. Quando você pergunta para alguém o que é ser espiritual, o que é viver a espiritualidade, se você estiver uma igreja reformada, ou seja, uma igreja que prima pela Bíblia, a palavra de Deus, é uma coisa, espiritualidade. Agora, dentro do meio evangélico de hoje, se você perguntar para alguém que não é de linha reformada o que é espiritualidade, ela é completamente diferente. E eu não vou ficar em cima do muro não, não dá para ser diferente, porque a Bíblia não dá duas opções de espiritualidade. Não tem como eu ser espiritual de um jeito, agindo de uma forma, e agindo de outra completamente oposta a essa. É impossível. Mas ele é tão bonzinho, e eles fazem ação social também. Todas as religiões fazem ação social, porque acham que vão ganhar algum presente maior no céu, que isso vai salvá-las. Se ação social, se ser bonzinho for por essa motivação, está caminhando para a perdição. Capítulo 3, versículo 19. O destino deles é perdição. Eu faço alguma coisa, eu tento trabalhar a bondade que vem do Pai das luzes sobre mim, meramente por correspondência, porque eu sou naturalmente induzido pelo Espírito a agir assim, mas não porque eu tenho motivações de que isso vai trazer algum benefício para mim. Deus vai olhar para mim e vai dizer: olha como Paulo é bonzinho, hein? Olha tudo que ele faz pelas pessoas. Se a minha motivação for essa, versículo 19, meu destino é a perdição. Novas igrejas pseudo-evangélicas, eu prefiro chamar assim, são novas igrejas, um evangelho falso, que depreciam a Bíblia, quando colocam revelações, sonhos, à frente, visões à frente da própria Bíblia, de novos apóstolos. Nós estamos estudando há muito tempo, o colégio apostólico já encerrou há muito tempo, mas tem novos apóstolos aí, tá? Pastoras, é impossível a igreja ter pastora. Pastora é um cargo de liderança da igreja, não foi destinado para a mulher foi feita auxiliadora, não líder espiritual, tá? Nem do lar ela tem que ser líder espiritual. Depois lê Efésios 6 que vai entender melhor, mas lê no grego, a tradução vai te complicar. Mas não existe pastora, tá? Donos de denominações, a despeito do que a Bíblia declara sobre o espiritual, inventaram uma definição de espiritual agora. É isso que eu falo, é completamente diferente a linha reformada sobre espiritualidade da linha arminiana sobre espiritualidade, da linha pentecostal ou neopentecostal sobre espiritualidade. É completamente diferente. E pasme, estamos olhando para a mesma Bíblia, quer dizer, alguns estão olhando verdadeiramente para a Bíblia, outros estão buscando pontos na Bíblia para beneficiar numa definição. Deixa eu te dar exemplo. Antes disso, essas seitas continuam ou conceituam completamente diferente a definição bíblica sobre espiritualidade. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. Vou chamar de seita evangélica, tá? Porque se não é o evangelho verdadeiro, Paulo diz lá em Gálatas, né? Se alguém, capítulo 1, de 6 a 9, se alguém vier pregando um outro evangelho, pode ser apóstolo, pode ser anjo, não aceita não. Então, são seitas evangélicas. Do outro lado, eu vou pôr igrejas bíblicas. Vou comparar algumas coisas para você ter uma ideia, tá? Por exemplo, nas seitas evangélicas, é mais espiritual quem tem 2 batismos: o da água e o batismo com o Espírito.
Sendo que o batismo com o Espírito é o famoso batismo com fogo. Vamos buscar o batismo com fogo, né? Ele tem que falar assim também, para dar um tom de espiritualidade. E a pessoa batizada com fogo, com o Espírito Santo, naturalmente ela passa a falar línguas estranhas, outras línguas, não é línguas maternas de outros países, não. Língua estranha, língua dos anjos, qualquer língua aí que vai entrar, um enrolar da língua aí, mas enfim, isso é ser mais espiritual, tá? Para as igrejas bíblicas, estou comparando uma coisa para você ver se levam para o mesmo caminho. Só existe um batismo, e esse batismo é interno, que é o selo do Espírito Santo regenerando, ou seja, trazendo fé ao coração para que ela creia na sua insuficiência e esteja dependendo do sacrifício de Cristo na cruz. Isso leva a pessoa a externar isso pelas águas. Então não são dois batismos, batismo com o Espírito com as águas. O batismo é só um, é um selo que Deus faz no nosso coração, nos regenerando, dando entendimento do pecado e do que Cristo fez por mim na cruz. Quando eu tenho esse entendimento, Deus mesmo coloca no meu coração o desejo de externar isso, e nós externamos isso passando pelas águas, tá? Então passar pelas águas é só uma comprovação do único batismo que já foi o selo no coração. Por exemplo, Efésios, você está aí em Filipenses, volta um pouquinho para Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, Efésios 4, 4: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5 de Efésios 4: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só batismo, um só batismo. Atos 2:8. Abra lá a sua Bíblia. Hoje nós vamos folhear bastante a Bíblia, porque a fé reformada ela é embasada na Bíblia. Não é o que o líder que teve a visão disse, agora eu aceito porque ele é líder que teve a visão. Não, é Bíblia. Atos 2, versículo 8. E como os ouvimos, é o Pentecostes, está ali os apóstolos, eles recebem poder do Espírito Santo, eles estão em Jerusalém, uma região onde vinha pessoas de todos os povos, tá? Está lá no versículo 9, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, de diversos lugares, tá? Então Deus quer falar naquele momento com os povos, com as nações que vinham para Jerusalém para prestar culto anual. E diz no 8, e diz que eles começaram a falar sobre o Evangelho nas línguas maternas, tanto é que eles dizem assim no versículo 8: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então não são línguas de fogo, não são línguas dos anjos, não são línguas estranhas, são línguas dos povos que estavam ali, línguas maternas dos povos que estavam ali. Se tivesse um americano, que não tinha na época, se tivesse um americano ali, alguém estaria falando inglês, né? E assim por diante, sem saber, porque eram a maioria deles pescadores, iletrados, diz o texto bíblico, que eram incultos e iletrados, e de repente estão falando as línguas maternas para anunciar o Evangelho, não para dizer eu falo línguas, mas para anunciar o Evangelho. Lucas 3, se alguém acha que quer batismo com fogo, então vamos lá para o batismo com fogo. Lucas 3, versículos 16. João Batista dando testemunho sobre Jesus. Disse João a todos, Lucas 3,16: eu na verdade os batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu. Porque João não podia batizar alguém com o Espírito, ele não conhece as pessoas, eles estavam na expectativa de as pessoas que estavam o procurando realmente haviam sido seladas e iam passar pelas águas, tá? Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é
mais poderoso que eu, Jesus, o qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele fará com o Espírito Santo e é um outro, hein? E também batizará com fogo. Não é o Espírito Santo do fogo. Vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por que são dois? Eu poderia parar aqui, porque a língua portuguesa já me dá um entendimento que são dois batismos aqui, diferentes. Um selo para salvação e um selo para condenação. Para salvação, como eu disse, é um só batismo. O outro aqui é um batismo, é um selo de perdição, de condenação. Como que eu sei? É só continuar lendo. A língua portuguesa já me daria isso. Mas digamos que a pessoa não teve muito contato com a língua portuguesa. Então é só ela continuar lendo o versículo 17, que o próprio texto vai dividir o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Batismo com o Espírito Santo. Porém, queimará, ó o fogo agora, ó. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Então, são aqueles que vão ser lançados no fogo inextinguível. Então, o único texto na Bíblia que fala que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, não fala que o Espírito Santo é o batismo com fogo, fala completamente diferente. Fala que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um para a salvação, o batismo com fogo é o batismo da condenação, é o selo da condenação. Mas eles vão ver de outra forma, porque ainda não foi dado o conhecimento espiritual para crer dessa forma, tá? Então veja a diferença entre um verdadeiro cidadão celestial daquele que está dentro da igreja, como muitos estão. Paulo diz aí no versículo 18, eles estão entre nós, mas estão trazendo um evangelho que vai além. Alguém falou que é assim, então vamos crer, porque essa pessoa parece que tem mais intimidade com Deus, então é o líder. E ela até é apóstola agora, e é pastora. Desculpa, alguém diz assim, mas eu conheço a índole da pessoa, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa, ela não ia mentir. Eu não estou dizendo que ela ia mentir, eu estou dizendo que ela não tem conhecimento espiritual ainda, para entender que não pode ser pastora. Falta conhecimento espiritual, e independentemente disso, ela foi feita em imagem e semelhança de Deus. É possível que ela tenha comportamentos que ainda vislumbrem que é a imagem de Deus. Não é todo mundo que vai sair aí matando, não é todo mundo que vai sair por aí se prostituindo, não é todo mundo que vai sair por aí cometendo os piores erros do mundo, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ela está corrompida, essa imagem, mas ela ainda está presente. Então a pessoa pode até ser boa mesmo, no sentido de, não boa para a salvação, mas no sentido de fazer coisas boas mesmo sem ter Jesus no coração. Ela é feita à imagem e semelhança de Deus, mas não é isso que vai salvá-la. Outra diferença de espiritualidade. Nós falamos de espiritualidade, Paulo está mostrando aqui, só tem um caminho para a espiritualidade, e nós precisamos viver. Seitas evangélicas, aqueles que vivem no meio do povo cristão, no meio do povo evangélico, tá? E igrejas bíblicas. Opa, eu voltei para frente. É mais espiritual quem fala em língua. Se você tem alguém de linha neopentecostal principalmente, ou pentecostal também, você já deve ter ouvido isso. Você não fala em línguas, então você não é tão espiritual, né? Em qualquer lugar, porque para falar em línguas só dentro da igreja não basta, né? Se você tem um dom desse, você vai ficar guardando só para dentro da igreja? Em qualquer lugar, pois isso evidencia a presença do Espírito Santo, tá? Não falar em línguas é a mesma coisa de não ser espiritual. Igrejas bíblicas, mais espiritual é servir a Deus com os diferentes dons, não só dons de língua, mas os diferentes dons que Deus dá a cada um, e deu para um esse, para outro, a multiforme graça de Deus. Não são os mesmos dons para todos, senão ficaríamos pendentes e fracos em outros dons. Nem todos falarão em línguas, e existe ainda, para fechar a questão, Paulo diz, dons superiores ao de língua. O de língua não é o superior. Se fosse querer comparar quem é mais espiritual, nem é o de língua o mais superior. 1 aos Coríntios 14, 1 aos Coríntios 14, eu tenho que dizer isso porque a gente fica
assim: ah, mas a pessoa lá falou que eu não sou espiritual, porque eu não falo em línguas, né? Então, 1 Coríntios 14, versículo 5: eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, ou seja, falasse de Deus, pois quem profetiza é superior ao quem fala em línguas. Então, começa a observar aí como a Bíblia trata, e depois vai falar do procedimento de quem quer falar em línguas num culto público, por exemplo. E Paulo diz que ele mesmo fala em várias línguas, versículo 18, mas que ele prefere ficar calado e instruir a pessoa verdadeiramente no Evangelho. Você vai entender o que eu estou falando. Mas digamos que alguém diga assim: ah, mas todas as vezes que se manifestou o Espírito Santo lá na era apostólica, eles falaram em línguas. Então falta ler um pouquinho de Bíblia, né? Se eu for lá em Atos, por exemplo, capítulo 4, Atos 4, a partir do verso 23, abra sua Bíblia, Atos 4, versículo 23. Diz que a igreja estava em oração, né? Pedro e João foram soltos, a igreja estava em oração, e eles vão ao encontro desse pessoal que está em oração. Versículo 29: agora, Senhor, ora para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra. Versículo 30 do capítulo 4 de Atos: enquanto estejas a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, presta atenção, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Não. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Então, estar cheio do Espírito Santo, em algumas ocasiões, não precisa falar em línguas, precisa anunciar a palavra de Deus. Deus precisa ser anunciado. Não falaram em línguas. Está aqui um texto que mostra que nem sempre, naquela era apostólica ainda, onde isso era mais evidente ainda, não é sempre que você estar cheio do Espírito Santo você tem que falar em línguas. Agora você tem que falar com intrepidez sobre Jesus, sobre Deus, tá? Guarda isso. Atos 4, 31: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Imagina, Espírito Santo agindo ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que eles vão fazer agora? Falar em línguas? Não. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, essa é a diferença de viver uma espiritualidade verdadeira de uma espiritualidade falsa, que vai trazer mais glória para mim, porque quem fala em línguas, então parece que é poderoso, né? Sabe mais, tem mais contato, porque conversa de forma espiritual com Deus. Outro: é mais espiritual quem tem unção do Espírito. E essa unção seria algo místico que capacitaria alguém para vitória, sucesso, fama, coisas do tipo, né? Então você vai ouvir a famosa música lá cantada: recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de... nem sei mais o que eu não lembro a letra da música, mas é mais ou menos isso. É unção de conquista, é unção de frutificação, é tudo unção que gira em torno da pessoa. Você vai ter, você vai crescer, você vai ter sucesso. Isso é unção para os falsos espirituais. É ter, é ser alguma coisa especial. Unção na Bíblia é outra coisa, tá? Se ungia reis, sacerdotes e profetas, porque o trabalho deles, o serviço deles seria tão importante e tão duro, tão árduo, que eles precisariam ter muito conhecimento de Deus. Então, o símbolo da capacitação espiritual, a unção com óleo, era o símbolo da capacitação espiritual que Deus daria conhecimento ao seu rei, ao seu profeta, ao seu sacerdote, para ele cumprir cabalmente o que Deus iria ordenar, até porque esses 3 ofícios seriam vistos depois na pessoa de Jesus. Jesus depois se manifesta como rei, como profeta e como sumo sacerdote. Agora, se você for na Bíblia ler sobre unção, especialmente no Novo Testamento, unção é o que está lá em 1 João 2, 20 e 27. A verdadeira unção é o conhecimento dado ao homem do que é a verdade.
Unção, em outras palavras, é conhecimento. Não é algo místico, que eu vou começar agora a prosperar financeiramente, eu vou ter tudo agora porque eu tenho a unção de ousadia, eu tenho a unção de conquistas, de vitória. Basta eu declarar isso. Declare, vire para o irmão que está ao seu lado e diga: eu declaro a unção do Senhor sobre a sua vida vai mudar daqui para frente. Não muda nada, não muda nada. A verdadeira unção é o conhecimento dado ao homem do que é a verdade, especialmente do conhecimento que mostra a sua condição pecaminosa, que mostra que ele não é nada, mas que pela unção, pelo derramamento do Espírito sobre ele, ele tem conhecimento agora de Deus e vive uma vida humilde, em serviço de Deus, sem precisar de que outros falem mais para ele sobre Deus. Agora ele já conhece a Deus. É o que está em 1 João, que nós temos que embasar no texto bíblico. É o que está em 1 João 2, versículo 20: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Todos tendes conhecimento. E vós possuís unção que vem do Santo. E o que você tem então? Conhecimento. Versículo 27: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. O conhecimento, a regeneração que você recebeu vai permanecer, você não perde mais. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque é o conhecimento, já te foi dado, a compreensão. Então não há mais necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. A unção me faz permanecer em Cristo. Isso é ser ungido. Me faz permanecer em Cristo. Se eu for a viuvinha pobre lá, que deu do pouquinho que ela tinha e não ficou rica e continuou permanecendo em Cristo. Então não necessariamente porque eu sou ungido de Deus agora, que eu sou selado com o Espírito agora, que eu tenho conhecimento da verdade, eu vou ter ousadia, unção de conquista, unção de qualquer outra coisa que faça bem ao meu ego, que faça os outros achar que eu sou mais espiritual. Se alguém está achando que eu sou mais espiritual, já reveja isso, porque a espiritualidade via unção, conforme a Bíblia, é ter conhecimento do que é verdadeiro, conhecimento do pecado, conhecimento do sacrifício de Jesus por mim. Eu não preciso disso, versículo 7, eu não preciso depois disso que ninguém mais me ensine, porque uma vez que foi ensinado isso verdadeiramente, eu creio e ainda permaneço como ele me ensinou. Isso é ser ungido. Mas essa unção ninguém quer. Unção de conhecer Jesus, não quer nem ler a Bíblia para conhecer Jesus. A unção de conquista, preciso conquistar, né? Ser espiritual, portanto, poderia dar outros textos. Quem sabe quando voltarmos aí da quarentena para uma aula presencial, né, nós podemos discutir ainda mais isso e propor outras diferenças grotescas entre igrejas reformadas e não reformadas, ou seja, entre igrejas que buscam a Bíblia e outras que não buscam a Bíblia. Nós vamos fazer isso. Mas ser espiritual, portanto, biblicamente, é ser moldado pelo Espírito, a aceitar a natureza pecaminosa, a crer na suficiência do sacrifício expiatório de Jesus na cruz, nos levando a buscar conhecimento e a servir ao nosso Redentor, nosso Senhor. Isso é ser espiritual, tá? Efésios 5, 18b a 21 nos diz o que é ser espiritual na Bíblia. Enchei-vos do Espírito. Quer ser espiritual? Então enchei-vos de Espírito, falando línguas, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Você quer ser espiritual? Quando você encontra com uma pessoa, com um irmão, qual é o assunto? O assunto é só, não é que não posso, é só futebol. O assunto é só as coisas terrenas que fazem parte, ou o assunto é pior, vai depreciando muito esse assunto, ou o assunto é, vocês vão falar coisas da Bíblia, coisas de Deus. É isso que é falar salmo, não é também chegar para a pessoa e falar assim: opa, eu quero ser espiritual, então vai aí um salmo para você, irmão. Não necessariamente um salmo nesse sentido, até porque os salmos, os saltérios eram orações, eram cantos, tá? Mas é falar das coisas concernentes ao reino. E aí eu volto
aquele irmãozinho que no acampamento falou assim: a coisa mais gostosa que tem para mim é quando a gente conversa sobre teologia, conversar sobre igreja, conversar sobre Bíblia, isso é gostoso. É lógico que nós vamos conversar sobre outros assuntos, nós somos bitolados e estamos vivendo aqui na terra, certamente nós vamos conversar sobre outros assuntos, mas se não tiver um assunto que caracterize o nosso cristianismo de verdade, então não estou me enchendo do Espírito. Agora, enchei-vos do Espírito, não sou eu que estou falando, Paulo, verso capítulo 5, 18, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quer ser espiritual? Seja grato ao Senhor em todas as situações, inclusive essa da pandemia. Isso é ser espiritual, porque está aqui, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Quer ser espiritual? Glórias a Deus agora aí. Faça como a irmã Exilma, diga glória a Deus pelo momento que eu estou passando. Isso é ser espiritual, isso é ter recebido realmente a unção do Espírito. Mas não é só isso. Paulo ainda continua dizendo assim, aí é mais difícil de ser espiritual é isso aqui. E ninguém vai falar que ser espiritual é isso, só a Bíblia, tá? Sujeitando-nos uns aos outros. Quer ver se alguém é espiritual? É o quanto ela se sujeita um ao outro, o quanto ela suporta o irmão, o quanto ela atende à liderança bíblica e espiritual da igreja, dos líderes da igreja sobre ela. Ou ela é rebelde, ou ela tem as suas próprias demissões, ou ela não suporta aquele irmãozinho de jeito nenhum. Tomara que vai embora logo. Isso é ser espiritual, sujeitando-os uns aos outros no temor de Cristo. Por que no temor de Cristo? Porque nós não sabemos por quem foi vertido o sangue. Como é que eu não vou suportar e perseverar com o irmãozinho, me sujeitar e me esforçar por ele, se ele foi alcançado pela graça? Como é que eu não vou fazer isso? E nós não sabemos quem são. Então, até que não se levantem com falsas doutrinas, como a dizer que a salvação depende de mim, por exemplo, então eu suporto ele. Quando ele começar a gritar falso testemunho, heresias, aí nós vamos repreendê-lo. Enquanto isso, é isso ser espiritual. Vou ler de novo, hein? Se quiser grifar aí, tem a Bíblia dos irmãos que é mais grifada do que tudo, mas esse é um bom texto. Enchei-vos do Espírito. Olha, nos é dada até a receita. Como? Quando você estiver em reunião familiar, as pessoas conversem lá sobre o quanto o Santos é um ótimo time, né? Pode dizer isso, não há problema nenhum, né? Converse lá, o homem gosta de conversar sobre carro, sobre mecânica, a mulher gosta de conversar sobre cabelo, sobre sapato. Ótimo. E aí tira um tempinho, não esquece de falar, mas Deus também diz assim. Você viu? Graças a Deus que aconteceu isso na minha vida essa semana. Tá? Falando entre vós, quando você estiver no meio do povo, fale com salmos, entoe louvores, hinos, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê sempre graça, seja grato a Deus, não seja ingrato. Isso não é ser espiritual. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse talvez seja ainda o mais difícil, mas quer ser espiritual? Mas veja, onde está aqui? Fale em línguas. Não está. B. Ser espiritual biblicamente leva o crente a pensar nas coisas celestiais. Ter disposição espiritual significa olhar a terra do ponto de vista do céu, né? Como se eu estivesse no céu olhando para a terra. Em outras palavras, é se sentir estranho muitas vezes na terra. Não sei se você já passou por isso. Então, Paulo sugere aqui aos filipenses, mas também dizia a outras igrejas, como a dos colossenses. Aos filipenses, pois a nossa pátria está nos céus. É o texto que nós estamos estudando. Aos colossenses, por exemplo, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. A gente só pensa nas coisas da terra, mas pense também nas coisas lá do alto. Mas é impressionante. Ser espiritual, biblicamente, tem que levar o crente a pensar nas coisas celestiais. E mais, em muitas situações, em muitos lugares, se sentir até constrangido, se sentir fora do lugar. Quando eu penso nas coisas do alto e me enxergo como um cidadão celestial, vivendo aqui na terra, a tendência, muitas vezes, em muitas situações, em locais, eu me sentir deslocado. O que eu estou fazendo aqui que não é, está esquisito aqui, sabe aquela festa aqui, parece que Deus está longe dali. Você já deve ter sentido isso.
Parece que Deus não está ali. Aí você fala, estou aqui só para agradar o fulano lá. Depois agrade a Deus. Se não convém estar ali, agrade a Deus. Mas tá, vai lá dar uma força lá. Mas se estiver descambando muito, saiu o clima ali, não, parece que não está no meio de crente, parece que não é um ambiente apropriado, sai fora, sai fora. Contudo, em lugares lícitos, devo agir não como cidadão terreno, mas como cidadão celestial, ou seja, viver diferentemente do mundo. Em lugares que eu posso viver, que eu posso ir, que eu posso visitar, eu vou e me comporto lá como um cidadão celestial. Nesse sentido, Jesus diria que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pessoas que querem agradar mais as pessoas terrenas, mais o mundo do que ao próprio Deus, não tem proveito nenhum. Paulo diria que considera isso tudo como refúgio. Querer agradar as pessoas meramente, não devamos agradar, lógico que temos que viver em sociedade e tal, mas se eu estou agradando mais as pessoas e desagradando meu Deus, eu preciso rever isso. Eu preciso rever isso e pagar o preço. Talvez seja isso que Paulo está dizendo no capítulo 1, versículo 29. Pois vos foi dada a graça não só de crer, mas também de padecer. Porque você queria estar lá, mas não é lugar para você estar lá. Portanto, Paulo nos convida a sermos politicamente corretos, politicamente corretos quanto à cidadania celestial, já que o termo pátria, que está aí no capítulo 3, versículo 20, ou o termo cidadania, no grego, dá origem à palavra política, que na língua portuguesa mostra um comportamento de um cidadão para com a sua pátria. Tá? Então, sermos cidadãos corretos com a pátria celestial. Em outras palavras, Paulo está dizendo ontem aos filipenses e hoje a nós. Assim como Filipos era uma colônia romana em território estrangeiro, Macedônia, Grécia, né? Também a igreja é uma colônia do céu em território estrangeiro, a terra. Tem que ter essa perspectiva. Assim como Filipos era uma cidade, uma colônia romana dentro de um território estrangeiro, porque ali era a Grécia de hoje, a igreja também é uma colônia não romana, uma colônia celestial dentro de um território estrangeiro, a terra. A terra. Encerra aqui, tá bom? Encerra aqui. Semana que vem nós continuamos. Ainda tinha mais alguma coisinha para falar, mas para não ficar muito apertado e cansativo, nós paramos por aqui. E a ideia é nós repensarmos hoje sobre espiritualidade. Muito cuidado para não confundir. Se a espiritualidade me está fazendo ser alguém muito especial, um vulto muito grande, muito cuidado. Espiritualidade tem a ver mais com humildade. Tem a ver mais com você reconhecer seus erros, suas fragilidades. Tem a ver mais com o convém que Cristo cresça e que eu diminua. Deus te abençoe. Quero encerrar orando e insistindo com os pais, tá? Agora às 10h30 tem a aula da escola dominical dos adolescentes e tem 3 turminhas das crianças aí, né? Insista com seu filho. Isso é ser espiritual. Insista com ele para que ele cresça. Você é o responsável por ele perante Deus, hein? Mas está dormindo ainda, acorda, 10h30 já. Mas está tão cansadinho e ele não quer assistir sozinho. Assiste com ele, participa da aula das professoras, deixa, viu? Não ficar falando, só participa. Não ficar falando muito na aula, né? Estou brincando aqui. Participa com o filho, esteja junto com ele agora, tá bom? Pai, cuida das nossas vidas, do nosso espírito. Tudo que falamos aqui, nós cremos e aceitamos pela tua obra em nós, porque nós compreendemos perfeitamente que éramos vermes pós-queda. Se temos algum conhecimento hoje, se temos algum benefício hoje, tudo veio do Senhor. E nós ficamos até constrangidos. Não nos deixa, Deus, cair na tentação de pensarmos que então, porque já conhecemos a Bíblia, então somos melhores ou mais espirituais. Não, Deus. Permita que isso aconteça conosco, não. Nós queremos nos humilhar na tua presença, para que Cristo
seja glorificado, mas a tua palavra precisa ser pregada. Algumas pessoas ainda precisam ser ensinadas, mas é o Senhor quem vai tocar nos corações, quem vai abrir as mentes. Tomara que haja salvação hoje, ó Deus. Nós rogamos pelo nosso domingo, pedindo a Deus que o Senhor nos prepare para o culto de hoje à noite, culto de adoração ao Senhor, e que à tarde possamos desfrutar das obras da criação do Senhor, nos deleitarmos nela, descansarmos, aproveitarmos a vida com a família, com os nossos queridos. Nos abençoe, Deus, cuide de nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém.